Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente recebe o cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando Del Piso, mas a gente não vai falar sobre estética. Ficou curioso? Então fica com a gente. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Luiz Fernando, que eu já conheço há muitos anos, né, doutor? Verdade. E eu fico muito feliz, fiquei muito feliz que a gente conseguiu conciliar as agendas e você está aqui hoje para conversar com a gente sobre cirurgia plástica. Eu que agradeço o convite, né, Aline? Há tempo realmente a gente vem É. tentando ajustar essa agenda e hoje Deu deu certo. certo, né? É que o doutor, gente, tem agenda assim, ó, meu Deus do céu, mas é isso aí, né, doutor? É. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a especialidade da cirurgia plástica. Então, assim, vocês se formam em medicina e depois vocês fazem uma especialização. Conta pra gente um pouquinho, doutor, como é que funciona. Então, a gente são 6 anos a medicina, né? Tá. E hoje para cirurgia plástica se faz mais 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, né? Ou seja, é quase outra faculdade, são mais 6 anos de especialização depois de acabar a faculdade. Às vezes, muitas pessoas, eu, por exemplo, fiz mais um ano depois de uma subespecialização, que é o que a gente vai conversar, que eu quero falar sobre isso depois, as subespecialidades da cirurgia plástica. Isso. Então, doutor, assim, existe uma diferença entre uma cirurgia, como você falou, uma cirurgia geral e a cirurgia plástica para você ter esses 3 anos e depois esses 3 anos? Então, a cirurgia geral, como o próprio nome já diz, é geral. A gente De aprende tudo. a operar tudo, né, e não só operar, mas tratar clinicamente os pacientes, saber fazer pós-operatório, tratar urgência. É a cirurgia geral mesmo que opera abdômen, opera barriga, opera tudo. Sim. Depois desse treinamento, que de 3 anos, né, que é longo, que te dá uma base, te dá segurança para a gente ir para uma especialidade, a cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Hum. Então, quando a gente começa a cirurgia plástica, a gente não está saindo da faculdade cru, vamos dizer, né, Isso. a gente já tem bastante, 3 anos de experiência numa especialidade cirúrgica e depois passa pra segunda especialidade, que é a plástica, Uhum. né. E doutor, e na cirurgia plástica, a especialidade, ela vocês também aprendem, tudo que se fala sobre cirurgia plástica, por exemplo, um nariz, um rosto, seio, ainda não? Ainda tem uma outra. Então, quando a gente fala em cirurgia plástica, por causa da mídia, se automaticamente pensa estética, né. É Isso. lipoaspiração, é cirurgia de mama, nariz, etcétera. Mas isso é uma das partes que a gente faz o treinamento durante a residência, a cirurgia estética. Mas a cirurgia plástica não é só cirurgia Pois estética, é. tá. Durante esses 3 anos de formação, muita gente não sabe, mas a cirurgia de mão, por exemplo, é uma especialidade da cirurgia plástica, a cirurgia dos lábio leporino e fissura palatina, tratamento de queimados, reconstrução de mama, tratamento dos tumores de pele, né, cirurgia de nariz, todas essas, microcirurgia, cirurgia crâniofacial, são subespecialidades da cirurgia plástica que a gente aprende também durante a residência, não fica 3 anos só na parte de estética, né. Uhum. E justamente hoje em dia, quem depois desses 3 anos quer se dedicar mais a uma dessas áreas, microcirurgia, fica mais um ano, às vezes 2, fazendo essa subespecialidade. Então, na verdade, a cirurgia estética é uma parte pequena Pequena. desse mundo, né, grande que é a cirurgia plástica reconstrutora ou reparadora, né. Então, não Uhum. existe muito essa divisão, mas a gente divide, ó, tem a cirurgia estética e a cirurgia reparadora, né, Aham. são essas subespecialidades que eu citei agora. Sim. E doutora, a cirurgia reparadora, você citou algumas, mas a gente podia falar um pouquinho mais sobre elas. Por exemplo, como que um cirurgião plástico pode ajudar, então, uma pessoa, por exemplo, que sofreu queimaduras no corpo? Então, essa é uma das Isso. subespecialidades, o tratamento de queimados, né. O cirurgião plástico atua em 2 áreas, vamos dizer. Primeiro, o tratamento agudo da cirurgia, né, logo que o paciente se queima, fazer os primeiros curativos, tratar a queimadura é sempre as grandes queimaduras é um estresse, é um trauma muito grande para o corpo, né. Então trata essa parte aguda, né, da queimadura para manter o paciente bem, manter o paciente vivo. Depois de passar os curativos, os enxertos, depois de passar essa fase, tem a segunda parte do tratamento de queimado, que é tratar as sequelas, né. A queimadura grave sempre deixa sequelas estéticas importantes, não só estéticas, cicatrizes, bridas, que são aquelas cicatrizes que dificultam a movimentação dos membros, queimaduras de face, aí vem a segunda parte, que é a reconstrução das sequelas da queimadura, né. Então esse campo que é muito grande, o cirurgião plástico atua tanto nas primeiras dias, nas primeiras horas depois da queimadura,
como a longo prazo fazendo esse tratamento que normalmente é muito longo e muito doutor. custoso, muito difícil, né, são várias cirurgias, então eu sempre digo, queimadura é melhor não ter, tá, não acontecer. Aham. E a prevenção da queimadura, aproveitando, é uma coisa muito importante, né. Pois é, porque É, existem graus a queimadura, né? sim, existem graus de profundidade e existe extensão, né. Então Ah. um grande queimado é um paciente que queima mais de 20, 30% às vezes da superfície corporal de queimaduras mais profundas. A queimadura pode ser de primeiro grau, que é aquela queimadura de sol, aquela queimadura só aquele vermelhinho, O sol já é já é considerado uma considerado uma queimadura? queimadura de primeiro grau. A de segundo grau é aquelas que formam bolhas, né, aquela queimadura um pouquinho mais profunda, Uhum. às vezes com água fervendo, né, e as queimaduras de terceiro grau são as mais graves, por álcool, por fogo, por incêndio, que são aquelas que queimam profundamente, pode queimar músculo, pele, osso, né. E essas queimaduras, além de ser muito grave, de ter uma mortalidade alta na fase aguda, né, elas deixam sequelas importantes lá na frente. E esse é uma das áreas que a cirurgia plástica atua, né, no Isso. tratamento das queimaduras. E doutor, quando um paciente desse, chega, né, para vocês, essa primeira recepção que vocês têm com eles, o que que vocês podem fazer para ajudá-los, assim? Hoje existem tecnologias mais avançadas para tratar esses queimados? Então, o queimado é um acidentado, é um Tá. traumatizado, né. Então na primeira fase, nas primeiras horas, logo em seguida, o que que a gente tem que fazer? Manter esse paciente vivo. Estou falando de queimaduras em grandes queimados, né. E isso é igual a um acidentado como qualquer outro, repor soro, repor líquidos, assegurar que as vias aéreas estejam permeáveis, analgesia, né, a queimadura dói bastante, né, usar analgésicos potentes e principalmente o queimado perde muito líquido, né, então as primeiras horas a gente tem que repor esse líquido que ele perdeu, ver se ele não aspirou fumaça, que é sinal que pode dar problemas pulmonares. Normalmente o grande queimado é um paciente de terapia intensiva, de UTI, tá? Esse é o primeiro. Depois disso, de estabilizar o paciente, a gente começa a pensar em curativos, né? Que normalmente são muitos, dependendo, lógico, da extensão da queimadura, né? Mas são curativos, tradicionais ou Não, existem não são tradicionais? curativos feitos no centro cirúrgico, com anestesia geral, tá? São curativos Anestesia grandes, né? geral. Porque é uma coisa dolorosa, tem perda de sangue, né? E hoje existem vários tipos de curativos mais modernos. Antigamente era lavar o paciente e botar uma pomada, né? Nossa, Hoje existem pele artificial, né? isso. Existe a oxigenoterapia hiperbárica, né? Que são as câmaras hiperbáricas de oxigênio que aceleram bastante a recuperação. Existe hoje, fala pele de tilápia, Isso existe que a eu ia pele de dizer. cadáver também, né, que a gente usa, o Vocês transplante de usam? pele de cadáver se usa nos grandes queimados, né. Tudo isso são tecnologias mais recentes que aprimoraram, né, que melhoraram o tratamento do queimado, né. O da tilápia? Tilápia, pele de tilápia, foi uma invenção brasileira, né. No Foi? Nordeste, um cirurgião plástico, por sinal, ele E por que, criou. doutor? Sabe por que que a tilápia, o que que Porque acontece? na verdade, a gente, considera isso um substituto da pele, né, como a pessoa perde a pele, o queimado, né, queima, Hum. e a pele que é responsável pela temperatura do corpo, pela proteção do Tá. corpo, sem pele tu tá mais predisposto à infecção, a pele de tilápia tratada, né, ela é semelhante à pele humana, então se coloca nessa fase aguda, ela não vai ficar ali para sempre, né, mas pelo menos até o paciente dar uma estabilizada, para tu conseguir fazer uns enxertos de pele, do próprio paciente, né. Hum. Então ela é um curativo provisório, vamos dizer, mas que ajuda bastante a estabilizar o paciente nessa fase. Como a pele de cadáver também, ela Também é provisória também é para. provisória até ele ter condições melhores, ou às vezes porque o ideal é usar a pele do próprio paciente, né. Mas às vezes quando a queimadura é muito grande, tu nem tem pele para tirar do próprio paciente, né. Ou então o estado dele é tão ruim, tão grave, que ele não suporta uma cirurgia de enxerto, que é uma cirurgia maior. Aí se usa se chama substitutos temporários da pele. Mas aí se você for pegar a própria pele do paciente, não tira de uma área que também vai ficar. Não, porque, tem sentido essa pergunta, mas se tira uma película só de pele fininha, como se fosse fica como se fosse um ralado, né. Então ali naquele lugar onde se tira a pele vai regenerar por si só, e no lugar onde tu colocou essa pele, ela vai se integrar ali e criar uma nova pele ou integrar aquela pele naquela região.
sempre deixa esse enxerto sempre deixa uma sequela estética importante, né, Tá. é aquela cicatriz de queimado, né. É por isso que eu falei, o esteticamente a longo prazo, o queimado sempre fica com sequela, né. A gente Uhum. sempre tenta evitar isso, mas, como eu falei anteriormente, o ideal é prevenir. E doutor, e esteticamente, como é que se corrige uma cicatriz? Então, tem várias maneiras, né, depende muito da cicatriz. Pode ser um queloide, pode ser uma Hum. cicatriz mal posicionada, né. O queloide é uma tendência a pessoa cicatrizar pior, né. Eh, Depende muito da cicatriz, mas basicamente, né, se tenta tirar aquela cicatriz inestética, né, usar algumas técnicas da cirurgia plástica, por exemplo, fazer um retalho, pegar pele de melhor qualidade e tratar essa pele no pós-operatório, essa cicatriz no pós-operatório, para que ela não volte a fazer aquela cicatriz. Isso pode ser feito com corticoide, pode ser feito com radioterapia, pode ser feito com pomadas, com silicone, e hoje inclusive existe até tatuagem médica que se diz, né, que tu tatua a cicatriz, um tatuador médico, assim, da mesma cor da pele normal, para disfarçar a cicatriz, tá, e ela fica praticamente inaparente depois. Também se usa para reconstrução de areola em pessoas que perderam Isso, por verdade. câncer ou por acidente, né, então essa tatuagem médica é uma opção interessante para pacientes que têm cicatrizes expostas inestéticas, né. Mas é um médico que faz? É uma tatuadora médica, tá. É Olha uma só. tatuadora, aqui em Tubarão, né, quem faz, eu conheço 1 ou 2, são tatuadoras com especialidade nesse tipo de tatuagem, que é a tatuagem médica, né. Olha só que Ela tatua da interessante. cor da pele, basicamente, ela camufla a cicatriz, né, Sim, como se tivesse passado uma uma base em cima da maquiagem, é. cicatriz, tipo uma maquiagem definitiva, vamos Uhum. dizer assim, né. E doutor, quando você, trata com esses pacientes, existe um lado psicólogo também, assim, Ah, de sim, conversar né. com não Ah, só com sim. eles, mas com a família também, eu Sim, né. acho, né? Eu sempre digo, na verdade, até a cirurgia estética é uma cirurgia reparadora, né, porque a É. pessoa tem uma baixa da autoestima, né, Isso. tem, é difícil se colocar na posição, então, o cirurgião plástico tem esse lado psicológico, Uhum. tentar entender o problema da pessoa, da cabeça da pessoa, a gente nunca Uhum. pode menosprezar as queixas de outra pessoa, né. Então, por exemplo, as sequelas de queimadura, principalmente a criança se queima muito, né, É. em cozinha, porque a criança em cozinha é Hum. proibido, né, mas a grande maioria de queimaduras que eu vejo em criança, eu vi uma semana ainda, é água fervendo na cozinha, tá. Ah, é, Bateu na doutor? panela, alguma coisa assim, é a E grande cai maioria. em cima da criança? Cai em cima da criança, criança com a pele muito fininha, Hum. né, faz queimaduras graves, né. Então imagina isso a longo prazo, quando a criança começa a crescer, o trauma que traz isso para a criança, né. Às vezes na menina a mama não cresce direito, às vezes as queimaduras de face deixam sequelas importantes, né, e Uhum. isso é um problema psicológico É. muito grande, né. A gente está falando de queimado, mas, por exemplo, a queimadura que mais faz em criança, a cirurgia que mais faz em criança, orelha em abano, né. A pessoa que tem aquela orelhinha que Hum. a própria criança, com Uhum. 9, 10 anos, começa a pedir, porque tem apelido no colégio, porque os amiguinhos a isso, É. não quer mais ir à aula, e é muito comum, às vezes, as orientadora educacional, Uhum. professoras, chegarem com crianças, pedirem para a gente fazer a cirurgia, porque a criança não quer mais ir à aula, porque por causa desse Bullying. problema, por bullying, exatamente. Então, essa E tem a uma e parte o psicológica importante, né. e a orelha de abano Abano. se fala, é uma má formação? É muito genética, é muito É familiar, né, genético? e é a mesma, vamos dizer assim, eu sempre digo, a mesma coisa que vai ter um nariz maior ou menor, tu vai ter uma orelha daquela forma lá. Então aquilo que as mães às vezes costumam fazer, de colar a orelha com Isso. esparadrapinho quando Botar nasce, uma botar uma fitinha, fita não não adianta, tá, não adianta. adianta, porque é a forma da orelha que é aquilo ali, né. Tanto que a cirurgia, a orelha é a cartilagem que dá a forma da Tá. orelha. O que que faz a autoplastia, que é a plástica da orelha, é se remodela essa cartilagem para botar ela numa posição mais adequada, né, e aí é definitivo, tá. Mas esse de colar, de botar super bonder, de botar fitinha, né, Só não vai adianta. e do Porque quando à medida que o crescimento for passando, a orelha vai tomar aquela forma que ela vai ter, né. aham. E doutor, tem uma idade para fazer essa correção? Então, essa é uma cirurgia, especificamente, se faz bem jovem, a partir de 8, 9 anos, tá. Ah. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, é a idade que a criança é a própria criança que pede, né, a gente não opera assim, porque às vezes a pessoa, a mãe, né: "Ah, o meu filho tem orelha abano, eu queria operar porque eu não gosto, tal".
não se Não. faz. A própria criança que pede para fazer essa cirurgia. Tanto que apesar de ser uma cirurgia de 1 hora, tá, a gente consegue na grande maioria das vezes eu faço com anestesia local, tá, sem anestesia Olha. geral. Porque como a criança tem aquele e é tranquilo de fazer com anestesia local, mas às vezes com a criança é difícil, mas nesse caso, a criança quer tanto fazer Que ela fica que quietinha. ela fica quietinha. 1 hora, a gente fica às vezes conversando um pouquinho, Gente, tal. não acredito. Exatamente. E às vezes quando tu vai dar um ponto numa criança, às vezes é um drama, tem que segurar, Não, né. tomar uma Tirar injeção. sangue, tá. E essa não, 1 hora, olha, grande maioria eu faço com anestesia local. É difícil eu fazer com anestesia geral, tá. Hum. Por quê? Porque é um desejo da criança, ela se submete àquilo sabendo que vai resolver um problema que aflige muito ela. Às vezes a gente menospreza isso, né, mas às vezes aflige bastante a criança. Com Às vezes não, certeza, normalmente aflige com bastante a certeza. criança, né. É. E o pós é tranquilo, doutor? É tranquilo, né, é uma cirurgia que toda cirurgia exige cuidado, essa tem que Sim. usar uma faixinha por uns dias, né, Uhum, mas com 3, 5 dias ela está de volta às suas atividades do dia a dia, né, atividade uhum. física um pouquinho mais de tempo, principalmente criança a gente tem essa dificuldade, né, deixar a criança parada, né, para É. evitar, brincadeira que possa bater com a orelha, né, Isso. mas é uma cirurgia é a mais comum nas crianças na verdade, É. né, a gente faz Aham. bastante. Sim. E doutor, e tem a do lábio também, né, que vocês Fissura palatina, o lábio leporino. isso, como é o que que é? Então, isso é uma malformação Tá. congênita que diminuiu bastante, né, que durante a formação, a embriologia fetal, durante a formação do feto, e é difícil explicar, assim, leigamente, mas, a face ela vai se fechando, né, a gente tem 2 metades da Tá. face, elas se fecham no meio. E no lábio leporino, esse fechamento ele fica incompleto. Então ele pode ser só a pele do lábio, que é o lábio Uhum. leporino, ele pode ser pequenininho, pode ser maior, ou esse fechamento, essa fenda pode ir lá para trás da boca e do nariz e fazer o que chama fenda palatina, né, que comunica o nariz com a cavidade, oral no caso. Isso é uma cirurgia um pouco maior, porque a criança é feito em criança, porque às vezes normalmente ela tem dificuldade de amamentar, ela se afoga, né, se tu não operar vai ter dificuldade em falar, fica fanha, né. Então essa é um problema que diminuiu E bastante por que que diminuiu, doutor? por causa do tratamento, antigamente tinha mais, porque as mulheres não faziam pré-natal, né. Então tinha um déficit de vitaminas, né, tinha um déficit de, de ácido fólico, que hoje se toma, né, não faziam um pré-natal adequado, né. E daí o Então o o feto não se isso, talvez se existia mais desenvolva direito. as malformações eram mais comuns Mais antigamente do comuns. que são hoje, Olha né. só. E a fenda palatina, o lábio leporino, a gente via mais, hoje é mais difícil de ver. Uhum. E com uma diferença, antigamente tu também só via quando nascia, né. Hoje é possível se fazer o diagnóstico, todo mundo faz ultrassom no pré-natal, né. Já É dá para ver? possível sim, se vê a fenda, tá o lábio com certeza a fenda muitas vezes. Mas aí se você consegue perceber na barriga, o que que muda? Eh Porque não dá para operar. Não, não, a princípio não. Muda é que tu já prepara a família para aquele fato, né, porque, Ah. psicologicamente inclusive, tu já começa porque esse é um tratamento das fendas e do lábio, da fenda palatina principalmente, é um tratamento multidisciplinar, fonoaudiólogo, nutricionista. Essa fenda, tu imagina que ela ela como é que eu vou dizer? Ela dá problema na dentição, às vezes pode faltar dente, né, Entendi. então o ortodontista Tá. também faz o tratamento e só depois faz a cirurgia, né. Então existem lugares hoje, aqui em Santa Catarina, em Joinville, no Brasil, em Bauru, que é muito famoso, Uhum. que traz esse tratamento multidisciplinar. A Hum. criança vai para lá, já trata com dentista, com, fonoaudiólogo, com Uhum. psicólogo, com cirurgião plástico, né, Mas fazer esse isso tratamento inteiro. mas isso, doutor, com meses de vida? Meses de vida tu pode começar a tratar, tá. Porque às vezes a fenda, principalmente se for muito grande, existem vários casos, existem fendas pequenas e Tá. fendas grandes, né. Mas as fendas grandes dá muito a criança se afoga muito, dá dificuldade de amamentar, então às vezes a cirurgia pode ser feita precoce sim. E normalmente é uma cirurgia que se faz em mais de um tempo, se faz vários tempos cirúrgicos, né. Mas esse primeiro tempo para dar o approach inicial, assim, ela pode ser feita com uma criança pequena, bebê, né. Uhum. E vocês, cirurgiões plásticos, atuam, fechando essa Sim, fechando cavidade? tanto a fenda, tá, como o lábio, né. O lábio é só as partes moles e só o Isso. lábio mesmo, né. A fenda é mais difícil, porque é uma fenda óssea, Pois que é, vai lá para dentro, porque né. como é que faz? Bota Ah, enxerto? enxerto, faz retalho, por isso que eu digo, são cirurgias grandes que às vezes tem que fazer em mais de um tempo, né. Tu
pega a mucosa do lábio e pode botar ali, tá? Às vezes tem que mexer em osso mesmo, às vezes voltando lá, né, além da fissura lábio-palatina, a cirurgia crânio-facial é também uma especialidade da cirurgia plástica, né. Nossa, acho que deve ser Então muito complicado essa então existem pessoa. cirurgiões plásticos que são especializados na cirurgia crânio-facial, né. E isso quando tem algum acidente? Acidente também, traumas, né. É é bem comum hoje, é outra coisa que diminuiu bastante, mas antes, quando eu cheguei aqui em Barão, né, fui o primeiro aqui, a gente via muito trauma de face, né, muito, assim, ó. Acidente de De trânsito? acidentes de trânsito, tá. Por quê? Na época não se usava cinto de segurança, né. Então, olha, todo final de semana quase eu era Credo. chamado no hospital com fratura, com sutura, fratura de face, era de lei. Isso eu acho que diminuiu bastante hoje. Um dos Uhum. fatores que eu acho é o cinto de segurança, tá. Hum. Menos álcool também, eu acho, né, então não a As gente não leis mais exato, mais severas, né. severas, exatamente, né, mas é outra especialidade de cirurgia plástica, né, E os doutor, traumas de face e crânio. e esses traumas, é muito, eu acredito que seja cada caso um caso, mas em alguns casos a pessoa consegue recuperar e ficar com uma Sim. face normal novamente. Ou normal ou praticamente normal, né. Eu sempre digo assim, ó, uma vez tendo uma cicatriz, tá, a pessoa nunca mais vai ficar sem cicatriz, não Tá. existe não. E isso inclusive cirurgia plástica, ela diz: "Ó, não é porque eu sou cirurgião plástico, vou fazer uma cirurgia em ti, que a cicatriz não vai existir". Mas, né, a gente como cirurgião plástico tem algumas técnicas, alguns segredinhos, vamos dizer, para deixar essa cicatriz o mais escondida possível ou o mais inaparente possível, da melhor qualidade possível, né. Então, eh, é comum até hoje, às vezes, eles chamam a gente no hospital, ou, em clínicas, né, o paciente tem um corte mais exposto na face, hoje ainda, né. Me chamaram uma paciente de manhã de noite acordou, bateu com a cabeça no armário e fez uma mulher, né, jovem, fez um corte grande aqui, aí ela pede: "Não, eu queria que o cirurgião plástico me atendesse", né, evidente. Isso tem que dizer: "Não, não é que eu vou conseguir, porque eu sou cirurgião plástico, como eu falei, eu vou te deixar sem cicatriz". A gente tem algumas determinadas técnicas, né, É, que com procura deixar essa certeza. cicatriz uma qualidade melhor, né. Porque não existe só não sei se é linha que se fala, Nossa, a linha e linha, a agulha. sutura, a linha é uma Não linha de existe sutura. só isso para fazer, né, existem Não, outros existem tipos colas de cirúrgicas, né, colas, né. existem vários tipos de ponto, existem várias técnicas para melhorar aquela qualidade da sutura. A gente consegue, às vezes, mudar um pouquinho a posição do corte, às vezes a gente consegue, deixar mais retinho o corte, aquele corte, às vezes, de batida que fica muito irregular, deixar mais retinho, sempre pedir proteção solar depois para não ficar Ah, marca, né, é. cremezinhos para ter uma boa cicatrização, né, então a Uhum. gente tenta, como eu falei, deixar essa cicatriz da melhor Hum. forma e o mais inaparente Uhum. possível, né. E doutora, e tem gente que tem tendência a ter queloide. O que que é o Hum. queloide? Então, queloide é, vamos dizer, uma doença da cicatriz, né. Hum. Toda cicatriz, tá, ela tem períodos de formação dela. Então toda cicatriz no começo ela vai ficar mais vermelhinha, Tá. mais alta, e com o tempo o organismo vai fazendo uma coisa chamada remodelação da cicatriz, que ela vai ficando branquinha e fininha. Todo mundo que já fez uma cirurgia, uma cesárea, por exemplo, as Uhum. mulheres veem isso, né, que a cicatriz com o tempo ela vai melhorando, tá. Tá, Por quê? Porque o corpo remodela essa cicatriz, né, tá. falando assim leigamente. Quem tem queloide é uma doença da cicatriz que esse processo de cicatrização ele não para, ele começa sempre Ah. a criar mais células cicatriciais, que são os fibroblastos, e a cicatriz, em vez de fazer essa fase de remodelação, ela sempre aumenta. Então o queloide tem característica, ela fica uma cicatriz alta, fica uma cicatriz vermelha, ela fica uma cicatriz dolorosa, tá? Hum. E coça, tá. Então ela esteticamente é muito desagradável, Pra assim. sempre? Durante E um período? não, para sempre, né. Então por isso que ela tem que ser tratada, né. Ela é seria um tumor benigno da cicatriz, vamos dizer assim, né. Ela é mais em pessoas de pele mais morena, Uhum. segundo nos asiáticos, nos orientais e por último os Uhum. caucasianos, né. Mas Uhum. isso não é uma verdade absoluta. Sim. Existem lugares do corpo, como o tórax, como o deltoide, que tem mais predisposição à cicatriz, Ah. queloidiana. Pálpebra, por exemplo, não existe queloide na pálpebra, né. Olha só. Então, porque é uma coisa engraçada queloide, né. Tanto que tem gente que faz mais de uma cirurgia ou tem mais de um corte que num fez um queloide e no outro não Isso que eu fez, ia né. dizer, então pode ter Num lugar e no outro nada que não. não tem. Então,
Então, isso é uma coisa importante. Às vezes o paciente chega: "Ah, eu não vou fazer uma cirurgia plástica porque eu tenho queloide e vai ter queloide ali também". É, Não obrigatoriamente, tá? mas não tem Eu como prever, né? tem como prevenir, não tem como Ah, tem prever, como né, tem prevenir? como prevenir, sim. Por exemplo, se eu vou operar uma paciente que eu já sei que tem um queloide, que Isso. tem a gente usa algumas técnicas diferentes, Ah, deixa aquelas fitinhas que ajudam a cicatrização mais tempo, pode lembra que eu falei que era um tumor benigno da cicatriz, sim. um dos tratamentos mais efetivos é radioterapia, o mesmo tipo de radioterapia que se faz em câncer, tá. Olha só. É mais light, vamos dizer, Sim. mas a gente pode mandar fazer radioterapia no pós-operatório, uso de corticoide, tá, para prevenir Amenizar. Ah, o tá, aparecimento também de é. de queloide, tá. Uhum. Nossa, doutor, muito interessante. Então, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas para a gente resumir, o cirurgião plástico não é só estética, né, Exatamente, ele né. auxilia na autoestima das pessoas que Uhum. também estão ali por uma situação, né, ou por um acidente, ou por um nascimento com uma má formação, mas é um braço direito dessas pessoas, né, um Então, ombro amigo dessas pessoas, exatamente. né. Então, aqui eu estou falando, se vocês forem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, que ali tem a lista das subespecialidades, essas que eu falei são algumas, tá, Algumas. mas todas elas basicamente mexem com a autoestima, É, né, com o bem-estar, né. isso. E o que que é saúde, né? Saúde, o próprio diz é um estado de bem-estar da pessoa, não é só doença, né. Então, o tratamento dos tumores de pele, né, dos cânceres de pele, as reconstruções, reconstrução de mama, que é uma coisa tão importante nas Isso. mulheres, né, que Uhum. afeta tanto a autoestima das mulheres, isso todas essas coisas são subespecialidades que o cirurgião plástico pode atuar, e atua, né. E doutor, e no na reconstrução de mama, todas as mulheres são aptas a fazer? Todas é uma palavra muito forte, vamos dizer, É. né, mas A maioria? a É? grande maioria, né. Hoje principalmente, né, que como os diagnósticos são feitos mais precoces, Isso. é outra vantagem do diagnóstico Uhum. precoce, as cirurgias para os tumores podem ser menores, né, e as reconstruções de mama, são mais, "fáceis", entre aspas, né, Uhum. diferente daquelas mastectomias enormes de um tempo Sim. atrás que as reconstruções eram mais difíceis, né. Hoje nas cirurgias mais precoces, né, no diagnóstico precoce a gente consegue fazer uma reconstrução de uma qualidade melhor. E a reconstrução de mama, ela muda muito o bem-estar da mulher, né, inclusive a longo prazo, né, o estado psicológico Com ajuda no certeza. tratamento e na cura da doença original. Então, Uhum. sempre que possível, a mulher deve procurar fazer a reconstrução de mama. Às vezes hoje tu faz na mesma hora da mastectomia, que se Ah, chama na reconstrução mesma hora? imediata, né, começa reconstrução imediatamente, ou se faz depois tardio, né. Ah, dá para fazer tardio Dá também. para fazer E tardio doutor, e a também. reconstrução é com a própria gordura do Depende paciente? do tipo de mastectomia, do tipo de cirurgia, né. Mas pode ser feito com prótese de silicone, Ah, pode ser feito sim. com gordura e retalhos da própria mama, pode ser Hum. feita com gordura de outros locais, tem várias Sim. técnicas, depende do tipo de cirurgia. Por isso que eu digo, quanto menor a cirurgia que foi feito para tirar o tumor, a Isso. mastectomia, melhor vai ser a menor a cirurgia da reconstrução e melhor vai ser a qualidade da mama reconstruída, né. E quando a gente fala em reconstrução da mama, não significa que ela perdeu a mama inteira? Não, não, tá. A mastectomia, né, ela pode ser parcial, Ah, ela tá. pode ser total, ela pode ser segmentar, ela pode ser só um quadrante, que é a quadrantectomia, né, Tá. e a reconstrução vai ser exatamente baseada nisso. Então, se ela tira um pedaço pequeno da mama, que é uma segmentectomia, às vezes a própria plástica da mama, operada e da mama oposta, é suficiente para reconstruir essa mama, tá. Olha É só. como se tu tivesse tirado uma mama grande, eu tivesse tirado um Isso. pedaço, transformado numa mama menor, né. Quando a cirurgia é maior, que é uma mastectomia total, que tira toda a mama com areola, com Aham. mamilo, né, que deixa só o músculo, daí já é uma outra reconstrução É. maior, que pode ser necessário um expansor de silicone, Sim, uma prótese, um retalho, né. Então por isso, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce, com né, não só certeza. no tratamento da doença, mas na reconstrução de mama é muito melhor em cirurgias menores, né. Uhum. Nossa, doutora, eu acho, assim, que foi uma aula, né, É um campo muito, grande, né. muito, muito Uhum. interessante, e eu acho que principalmente é uma área em que faz muita, mas muita diferença na vida de uma pessoa. Faz. E isso eu acho que é muito gratificante Então, pra eu tenho você. uma estrada longa já aí, né, e a gente vê, assim, como é gratificante, né, quando tu vê aquela pessoa que chega, às vezes, que não usa uma roupa mais, não bota um biquíni, É.
não tem Tem vergonha do constrangimento em ficar corpo, né. com o companheiro, É. que não vai no colégio por causa da orelha, quando eu sempre digo, a cirurgia não é para mama, não é para abdômen, não é para orelha, é para cabeça, né. É uma cirurgia que muda o jeito de vestir, o jeito de se É. portar, deixa a pessoa mais segura, né, deixa a pessoa mais confiante, deixa a pessoa se cuida mais, né, porque ela Isso que eu ia vê dizer. é muito É. normal, às vezes, a gente vê a paciente começa a fazer atividade física, começa a cuidar mais da Isso. alimentação, porque ela vê que foi uma mudança É, importante na vida dela, né. E isso só vivendo o dia a dia para é, ver como importante é a saúde mental, o bem-estar mental da é, pessoa que tem relação com o bem-estar físico, é. evidente, né. Com certeza. Doutor, então, parabéns Obrigado, pela sua escolha da profissão, obrigado, por ser um profissional incrível, obrigado né. Tenho novamente. certeza que todo mundo que está assistindo a gente, né, conhece, já ouviu falar, já passou pelas suas mãos, né, foram milhares de cirurgias já É, até hoje, né. bastante. Como eu falei, a minha estrada aqui tá longa já, tá. E eu quero agradecer mais uma vez você ter vindo aqui para a gente conversar sobre assuntos tão importantes que realmente, fazem a diferença na vida de quem está escutando, porque pode ter até alguém que não tenha esperança em alguma situação e Isso, agora sabe que eu acho, pode né, ter, né. eu acho muitas pessoas, ignoram essas possibilidades que Isso. a cirurgia plástica ou que a medicina hoje em dia tem, né, para melhorar a qualidade de vida das É, pessoas, né. Eu que agradeço a oportunidade, tá, estou à disposição para com qualquer dúvida, certeza. qualquer problema ali. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E o Viva Saúde fica por aqui, eu quero agradecer a companhia de vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau.